Então, gente, como prometido, hoje eu trago a primeira preciosidade do garimpo dos cantos mais obscuros do AliExpress, o NFJ N300. Olha, a história é a seguinte: compramos vários fones às cegas, recebemos algumas bombas. Partiu a bomba! Mas chegaram também algumas coisas interessantes. O NFJ N300 custou $20. Pelo menos é o que ele custa promocionalmente, tá? Ele veio num saquinho de plástico, só os fones e o cabo com 3 pares de ponteiras simples de silicone. A construção dele é em plástico, o plate é daquele alumínio de aviação e ele possui 3 drivers dinâmicos por lado. São 2 drivers de 5mm e mais um de 6mm. Hoje eu tô citando isso porque tem algo de interessante nessa configuração. O fone trabalha com crossover. Os 2 drivers menores são responsáveis pelas frequências das bandas mais baixas, enquanto o driver maior é responsável pelas frequências agudas. E um adendo importante é que a loja que vende o N300 vende uma versão N300 Pro, que é o mesmo fone, eu perguntei pra eles, mas que vem com um unboxing, entre aspas, completo, com uma caixa, mas não acrescenta mais nada, tá? De acessório. Então, rapidamente, o N300 é muito ergonômico e veda fácil e ele isola relativamente bem. Sobre o som, a gente mediu ele aqui, a FR dele é essa doideira aí. Explicações dadas, é hora de eu dar as minhas impressões para vocês. Bora lá, tuning em V, muito bem feito, extremamente equilibrado na proposta. Esse fone tem chão e tem coerência. Os subs são perfeitamente equilibrados em relação aos graves e os médio graves. É um dos grandes pontos fortes do bicho aqui. Pelo preço cobrado, a gente tem uma texturização que é impressionante. As vozes que transitam até os médio agudos ali, em parte do Pina Gain ainda, são coerentes. A gente tem um recuo ali nos médios que gera um efeito muito parecido com o que acontece no Team Hi-Fi T3 Plus. As vozes nessa região soam com alguma distância, mas diferentemente do que rola ali no T3 Plus, as texturas são claras, muito claras. E eu tenho que dizer que, apesar dessas características serem muito coerentes na sonoridade do N300, ele é um fone equilibrado e muito bem resolvido, mas não é neutro. Assim como rola na experiência de ouvir um Titan S, o N300 te joga para alguns limites da agressividade e uma certa aspereza que faz parte do conjunto dessa sonoridade. Em algumas situações, o brilho pode incomodar um pouco, então eu recomendo que, se você tiver a oportunidade de escutar o fone, para testar algumas ponteiras diferentes para acertar legal a profundidade de inserção principalmente. Aqui, as dicas de primavera lá da Moondrop e umas ponteiras que também dão uma colada, mas elas são chapadas, com o bocal bem aberto, são essas que funcionaram muito bem. Então, o que eu tenho para concluir é que é muito agradável escutar um fone energético com esse equilíbrio. Essa experiência para mim briga forte assim com fones estabelecidos, com esse tipo de tuning energético, né? Até faixas de preço bem superiores. Então, obviamente, né, é uma recomendação certa para mim. Eu vou só deixar uma ressalva, tá? Esse fone é para quem gosta de sonoridade mais aberta. Se você tem alguma acessibilidade muito forte, esse fone não é um basshead tradicional, tá joia? Então, feliz da vida hoje, eu recomendo para vocês aí um clássico que casa muito bem com o conjunto aqui, The Seeds of Love, álbum do Tears for Fears, de 89. Dê uma atenção lá pra faixa 2, tá joia? Aguardem os próximos capítulos dessa saga de garimpo. Um abraço, fui!